É com muita satisfação que a gente inicia mais um trabalho. E eu ia falar do sábado, que estava meio nublado. Depois eu mudei a minha fala para um sábado com um pouco de garoa. Agora eu estou mudando para o sol, porque, nossa, gente, cada 10 minutos está mudando. Então, um verão sortido, né? Então, pessoal, que a gente consiga hoje receber toda essa energia, esse sol que está aí, esse dia bem luminoso que está nos abraçando, para que a gente possa se concentrar e levar conosco o que a gente veio buscar. Eu peço, antes de mais nada, para o pessoal desligar o celular, porque às vezes a gente está bem concentrado ou está bem ligado numa vibração e de repente toca o celular, né? Atrapalha a gente, desconecta e ainda atrapalha os outros que estão ao nosso redor, não é mesmo? Então, nós vamos também, aproveitando, para agradecer todo o apoio que todos vocês deram durante todo esse ano para casa. A gente fala para casa, mas cada item, cada movimento que a gente faz, seja um quilo de açúcar que a gente traz e doa, vai chegar na mão de alguém que está precisando muito. Então, a gente sempre agradece, mesmo aqueles que não conseguiram trazer nada de forma material, lembrem-se que o fato de vocês chegarem aqui já estão ajudando, porque nós, os trabalhadores, estamos aqui para vocês que trazem nossa própria evolução. Então, é uma rede de apoio. Então, o fato de vocês virem até aqui já estão, assim, ajudando muito. E aqueles que podem ajudar, está sempre valendo, a gente agradece. Seja um alimento para a cesta básica, seja um produto de higiene para a cesta básica, um brinquedo, mas a gente pede que não esteja quebrado, tá? Em boas condições. Medicamentos. Às vezes a gente compra uma caixinha de medicamento com 30 comprimidos, usa só 10. Graças a Deus não vou usar mais. Mas traz essa caixinha, está dentro da validade, está identificado direitinho? Pode trazer, que vai servir para alguém. E mesmo também, a gente fala isso através das roupas também, tragam em boas condições, às vezes falta um zíper, a pessoa não tem dinheiro para trocar um zíper. Só para trocar um zíper é no mínimo R$ 20, no mínimo, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem. Então, que esteja em boas condições, tudo limpinho, olha, está valendo. Então, a gente só agradece, tá? Então, hoje nós vamos iniciar o nosso trabalho com o capítulo número 1. Não vim destruir a lei. O Espiritismo, itens 5, 6 e 7. A leitura do Evangelho e da mensagem a Neide fará para a gente. A oração inicial, a Helena. As vibrações, a Cláudia. E hoje, com muita alegria, o nosso palestrante com o tema O Espiritismo é o pequeno Leandro Liberali. Gente, eu acho que eu impeço do tamanho dele sentadinho, né? Mas tudo bem. E ele sempre nos atende prontamente, com muito amor, com muita alegria. Então, a gente só tem a agradecer e ele traz para nós esse assunto maravilhoso que é sobre o Espiritismo. Então, gratidão, Leandro. E a oração final é o William que vai fazer para nós. Então, que todos tenham um ótimo trabalho, tá bom? Obrigada. Do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados
para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficarão ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, Irmão José. Um pouco mais. Mesmo em solo ingrato, não te canses de semear. A boa semente jamais se perde. Um dia as condições serão propícias à sua germinação. O teu trabalho é o de semear e o da gleba é o de produzir. Cumpre o teu dever e não alegues infertilidade do solo para cruzares os braços. Se puderes, faze um pouco mais. Aduba a terra com o suor do teu esforço redobrado. Auxilia um pouco mais quando estejam demorando a corresponder às tuas expectativas. Às vezes, o que lhes falta é um pouco mais de carinho, atenção, amizade. Até mesmo as plantas ficam mais viçosas quando recebem um pouco mais de sol. E assim, vamos acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui na casa de paz e amor em Jesus. Agradecendo a espiritualidade amiga, a esses irmãos que tanto faz por nós. Que Deus nos abrace com a sua paz e nos envolva com a sua luz. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tá sem som. Tá bem baixo. Estão ouvindo? Tá bom. Se não der, eu grito. Boa tarde a todos. Agora só quem estava dormindo. Boa tarde a todos. Tem alguém aqui que veio pela primeira vez? Hã? Seja muito bem-vindo. Que a doutrina espírita possa te fazer o bem que a nós faz. Que possa te trazer o consolo que a nós traz. E que seja uma doutrina de paz. E um início muito, muito, muito bem-vindo para você. Então, assim, nós começamos falando sobre o Espiritismo. Uma tarefa fácil. Tem pouco assunto, vocês estão com tempo? Pensando no Espiritismo, nós tínhamos que conversar a respeito também dos textos de início, que fala sobre Moisés, que traz as leis para um povo ainda duro, ainda voltado ainda para as questões do mal. E Moisés traz as suas leis muito simples. Não matarás, não roubarás, não farás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, nem o seu jumento. Olhem que interessante. Nem o seu jumento. E pensando nisso, ainda nós trazemos Jesus, que traz as leis de Moisés e que é muito claro, que diz que não veio destruir as leis, mas veio fazê-las cumprir. Mas Jesus, nos seus ensinamentos,
ele traz uma mudança crucial. Amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu amor, com todas as suas forças, de todo o seu coração. Isso é a lei mosaica. Mas amai ao próximo como a si mesmo. Isso não destrói a lei de Moisés, mas reconstrói uma lei que nos faz refletir até hoje. Será que nós temos amado ao próximo como a nós mesmos? Será que nós temos tido esses preceitos cristãos em nossas vidas e nós não chegamos no Espiritismo ainda? Será que nós temos amado? Amado os nossos próximos mesmo. Aqueles que coabitam conosco. Será que temos amado? Será que temos tido paciência? Pensem. Não levantem a mão, pelo amor de Deus. Não, eu não tenho. Não, calma. Aqui, na realidade, é para que nós reflitamos. Porque o Espiritismo, como é dito no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o paracleto, é o defensor, é o advogado, é o consolador prometido. Mas por que consolador? Por que que Jesus nos diz, quando veio ter conosco aqui na terra, que ele nos daria o consolador prometido? Porque, na realidade, Jesus, Espírito sábio, consciente de tudo aquilo que nós ainda viveríamos, sabia que nós deturparíamos aquilo que ele nos ensinou. Porque se ele mesmo diz que o reino dele não era deste mundo, como nós queremos reexplicar aquilo que ele nos traz? Contorcer aquilo que ele nos ensina. Pensemos. Quem precisa de consolo está em desespero, está em angústia, está em sofrimento. Vocês concordam? E para que nós pensemos o seguinte, as religiões antes do Espiritismo, pensemos que Jesus veio 1860 anos antes do Espiritismo. E nós não conseguíamos responder questões sobre o céu e o inferno. Porque antes do Espiritismo, ou nós morríamos e íamos para o céu, ou íamos ficar no inferno eternamente. E aí nós pensamos, que Deus de amor é esse que nos condena a queimar no fogo do inferno, ou no frio do inferno, tanto faz, eternamente? Que Deus de perdão é esse que nos condena? Que não entende a nossa ignorância, a nossa pequenez, que erramos, que não nos perdoa? Que Deus é esse? Que Deus é esse que nos condena para um céu em que teremos que tocar harpas eternamente, sem fazer o bem a nada e nem a ninguém? Será que desencarnaríamos, ou morreríamos, melhor dizendo, e nos tornaríamos anjos, só porque não fizemos o mal? E o bem que nós deixamos de fazer? Consolo para aqueles que necessitam, porque quem nunca sofreu com um ente amado e querido que desencarna, e que a saudade dói, mas dói tanto que nós não conseguimos explicar. Mas o bálsamo da reencarnação nos faz entender que essa separação é provisória, é rápida, é passageira. Que as dores que nós vivemos nesse mundo são um átimo de segundo. Porque é muito fácil para quem não sofre a dor falar de dor. Mas e aqueles que sofrem, em que a angústia lhes pesa na mente e no corpo?
E não se consegue passar por isso. Aqueles que se suicidam, e o suicídio gera uma dor naquele que o comete e naqueles que ficam. Porque a família do suicida se destrói junto com ele. Aonde que Deus permitiria que esse ato insano não fosse perdoado, não fosse reparado? O Espiritismo nos traz isso. O Espiritismo nos traz esse consolo, o reparo dos erros que nós cometemos, a possibilidade de repará-los através da reencarnação. Porque só assim podemos explicar por que uns têm tanta sorte, têm tanto, e outros nada têm. No mundo materialista, isso ainda é importante. Não deveríamos dar importância a isso. Porque ainda fazemos com que as pessoas, melhor dizendo, as crianças, cresçam buscando serem melhores, vencer, para subjugar o outro. Enquanto nós não ensinarmos aqueles que crescem conosco a dar a mão àqueles que estão no caminho conosco, nós nunca, melhor dizendo, demoraremos para evoluir. Porque só assim, dando as mãos, ajudando-nos, buscando o amparo àquele que necessita, é que nós nos tornaremos o bom espírita. Ou o homem de bem, que ainda é muito distante de nós, que eu não vou nem citar. Mas, buscando o amor que Jesus nos propõe, o Espiritismo nos dá o caminho. Para que nós pudéssemos ilustrar um pouco mais essas questões, porque nós espíritas ainda insistimos em buscar a divisão entre nós mesmos. Uns de nós dizem que o Espiritismo não é religião, é ciência. Outros de nós dizem que o Espiritismo não é ciência nem religião, é filosofia. E outros de nós dizem que não é nem filosofia nem ciência, é só religião. E eu digo para vocês que os três estão corretos. O Espiritismo é ciência, porque busca a verdade para nós das coisas do Espírito. Busca entender o que somos, para onde vamos, de onde viemos, por que as dores, por que as dificuldades da vida. Ele é filosofia, porque é a busca incessante da verdade. O que é Deus, o que somos nós, o que nos espera no mundo espiritual. O que fizermos de mal, teremos de mal para nós. O que fizermos de bem, o bem voltará para nós. E a religião? Amar ao próximo como a si mesmo. Ajudar ao próximo como nós gostaríamos de ser ajudados. Essa é a questão do Espiritismo. Essa é a busca. Essa é a meta. Esse é o objetivo. Claro que não é rápido. Mas, como diz um filósofo que eu gosto muito, essa prática, esse preceito, é banho. Porque banho é todo dia. Todo dia nós precisamos praticar o bem, a paz, o amor. Não nessa ordem. Mas todos os dias, o bem, a paz e o amor. Porque só assim nos acostumaremos a ser bons, a buscar o bem, a buscar a paz e praticar o amor. Só assim. E para que nós pudéssemos ilustrar, voltando ao meu texto, porque senão não vou ler ele, Bezerra de Menezes é trazido um texto que ele tem um diálogo com um materialista. Coisa muito comum hoje, ainda hoje, nos dias de hoje, pessoas que são materialistas. Então eu vou lhes pedir licença para que eu possa ler o texto e cada um tire a sua própria conclusão. Conta-se que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes orientava no Rio de Janeiro uma reunião de estudos espíritas, com a palavra livre para todos os circunstantes. Quando, após comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite.
Foi então que um renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu veemente provocação. Bezerra, continuo ateu. E não somente por meus colegas, mas também por mim. Venham convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade, eu vou traduzir, inexpugnabilidade é invencibilidade, tá? Do materialismo contra a pretensão do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, dos chamados sensitivos que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas. Dos que largaram em tempo o seu suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos. Os ilusionistas que operam em nome dos poderes imaginários da mente. E com essa relação apresentaremos um outro rol de nomes que o materialismo já reuniu. Os nomes dos experimentadores, dos que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos, dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, dos observadores desencantados, de qualquer testemunho da sobrevivência, e dos estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritas aceitem o repto. Bezerra, nesse momento, fechou os olhos e se concentrou, tal como se fizesse uma prece. E logo em seguida, após um pequeno período, ele respondeu: aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenham soerguido moralmente do mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos a quem a morte roubou os entes mais caros, cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança, as viúvas e os órfãos, cujas energias terá escorado para não desfalecerem de saudade ante as cinzas do túmulo, os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das afrontas, os que foram prejudicados por atos de selvageria social mascarados de ilegalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que olvidem os ultrajes recebidos, os acusados injustamente, de cujo espírito rebelado terá subtraído o fel da revolta, substituindo-o pelo bálsamo da tolerância. Os companheiros da humanidade que vieram do berço cegos e mutilados, enfermos ou paralíticos, os quais terá tranquilizado com os princípios da justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Os pais incompreendidos, a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos e os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhe deram a existência, aos quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais insensíveis que os atiraram em desprezo e desvalimento. Os tristes que haja imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança, criminalidade. Caídos de todas as procedências, cujo martírio tem ofertado apoio para se levantarem. Nesse ponto da resposta, o velho lidador, Bezerra de Menezes, fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam do rosto e terminou: ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só desventurado do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal de sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o repto. Um profundo silêncio se fez na sala e o materialista, que o convidou para o debate, ficou calado e de cabeça baixa. Esse é o espiritismo que nós esperamos. O espiritismo que
traz esperança, alento, que faz com que as dores, dentro das nossas possibilidades, sejam dirimidas, sejam talvez apagadas das vidas daqueles que sofrem. Esse é o espiritismo que nós esperamos. O espiritismo em que a culpa só faz com que nós nos tornemos cada vez mais seres melhores, porque através da culpa nós buscamos o arrependimento. E o arrependimento é o mote para que nós buscamos ser seres melhores, porque o arrependimento faz com que nós reparemos os nossos erros. Assim, com o espiritismo em nossas vidas, eu sei que nós nos tornaremos seres melhores. Porque eu, hoje, alguns anos depois de tornar-me espírita, sou um pouco melhor. Um pouco. Bem pouco. Mas esse pouco faz com que eu tenha, possivelmente, uma reencarnação um pouco melhor. E para que nós pudéssemos fechar com chave de ouro essa nossa conversa, é claro que aqui não é uma palestra de convencimento. É uma palestra de experiência. Porque as experiências que o Espiritismo me proporcionou faz com que eu fale para vocês com a emoção que me dá de tornar-me espírita. De ser verdadeiramente aquele que busca a cada dia tornar-me um ser melhor. E Emmanuel nos traz um texto que nós precisamos refletir sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita e as religiões. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregou o bem com o preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com o sentimento livre de compreensões dogmáticas para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação, que tenhamos lançado à vida sem qualquer privilégio da justiça divina. Toda religião, erguida em princípios nobres, mesmo que as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é, em si, a liberdade e o entendimento. Há quem julgue, seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e te liberta, vigiando a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância
e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respires aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes contas. Que nós consigamos ser responsáveis nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Que a doutrina espírita paute, sim, os nossos pensamentos e as nossas atitudes, para que nós consigamos atingir os nossos objetivos. Porque todos nós, não é otimista isso que eu vou lhes falar, todos nós seremos bons um dia. Todos nós seremos espíritos de luz um dia. O tempo cabe a você. Que Jesus, o nosso mestre e o nosso amigo de todas as horas, possa nos abençoar, nos iluminar, nos instruir, nos inspirar através dos seus prepostos. Até uma próxima, se Deus quiser. Até mais. Agradecemos então ao Leandro por essa palestra, por suas palavras, suas reflexões. E vamos agora para as nossas vibrações. Vamos nos posicionando de uma maneira confortável, fechando os nossos olhos, prestando atenção à nossa respiração. Vamos respirando profundamente, procurando nos manter aqui, nesse momento presente, nos desligando dos problemas lá fora, tentando encontrar a resposta, as respostas que precisamos e a paz que também precisamos nesse momento. Mantendo a conexão com a espiritualidade, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos agora mentalizando os nossos lares, visualizando uma luz muito forte que vai entrando pela porta da frente, seguindo por todos os cômodos. Vamos abrindo as portas, as janelas, permitindo que essa luz se expanda, vá entrando e renovando todas as energias. Vamos vibrando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, companheiros de trabalho, por todos os que fazem parte da nossa vida, que estão conosco todos os dias. Vamos vibrando pelos nossos irmãos nos hospitais, tanto os nossos irmãos acamados, quanto aqueles que estão trabalhando, cuidando desses outros. Que todos possam receber o cuidado necessário, que possam se recuperar de todos os males. Agora as nossas vibrações chegam até os idosos, nas casas de repouso, as crianças nos orfanatos, que estes também possam receber o auxílio,
o carinho, a atenção que necessitam, que possam se sentir cuidados, amados, respeitados. Enviamos as nossas vibrações aos nossos irmãos nas penitenciárias, que eles possam aprender, evoluir. As nossas vibrações também envolvem os nossos irmãos nas ruas, crianças, homens, mulheres, que eles possam também ser auxiliados, os dependentes químicos. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados, que eles possam também ser amparados pela espiritualidade maior. Que todos possamos ter a nossa fé renovada e a esperança em dias melhores. Vamos vibrando pelo nosso país, pelos países em guerra, por todos aqueles que sofrem com os conflitos, também pelos nossos irmãos que sofrem com os desastres naturais. Vibremos pelos nossos líderes e governantes, para que esses possam ser guiados, possam ser inspirados, que possam cumprir o seu papel, que possam fazer o seu trabalho. Vibremos pela nossa casa de paz e amor, por cada nome depositado nas urnas lá fora, nos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Vamos vibrando pelo nosso planeta, pela natureza, mentalizando o nosso planeta envolvido por uma luz muito brilhante, repleta de boas energias, de muita paz, de muita harmonia para todos. Vibremos pelo bem universal, pela paz entre os homens. E agora, permanecendo com os nossos olhos fechados, procurando ficar de uma forma nos bancos que facilite a passagem dos nossos médiuns, vamos receber o passe. Continuando concentrados, mentalizando o nosso Mestre Jesus, vamos nos fazendo receptivos para que as boas energias, os bons fluidos transmitidos pela espiritualidade possam agir na nossa saúde física, mental, espiritual. E assim, um raio luminoso que parte do topo das nossas cabeças, no nosso centro de força coronário, nos traz o equilíbrio para o nosso sistema nervoso e também para os nossos demais centros de força. Descendo um pouquinho para o nosso centro de força frontal, localizado na nossa testa. Essa luz equilibra e harmoniza a nossa mente, melhora as nossas percepções, os nossos sentidos, vai clareando os nossos pensamentos, as nossas ideias, para que possamos tomar as melhores decisões no nosso dia a dia. A luz segue então agora para o nosso laríngeo, localizado na nossa garganta, regulando a nossa respiração, regulando a nossa tireoide, equilibrando o nosso metabolismo, cuidando das nossas cordas vocais, para que nossas palavras possam levar consolo e amor a todos. No centro de força cardíaco, no nosso peito, no nosso coração, centro das nossas emoções, essa luz vai aliviando as nossas angústias,
nossas preocupações, nossas amarguras. Vai trazendo serenidade, alegria. Descendo para o nosso centro de força esplênico. A nossa energia, a energia dos nossos órgãos, do nosso sistema hepático, vai sendo renovada para um bom funcionamento e manutenção do nosso corpo. Seguindo para o centro de força gástrico, que possa nos trazer equilíbrio, o equilíbrio do nosso sistema digestivo, que possamos digerir melhor não só os alimentos, mas também as nossas emoções, para que não nos traga danos à saúde. Já no centro de força genésico, logo abaixo do umbigo, responsável pelo sistema reprodutor e pela energização geral do organismo, essa luz nos traz equilíbrio de todas as energias. E por fim, chegando no nosso centro de força básico, na base da nossa coluna, o centro responsável pela nossa absorção de energias da Terra, essa luz vai subindo, harmonizando vértebra por vértebra, chegando novamente ao coronário e efetuando assim uma limpeza completa. Vamos agora mentalizando as nossas águas, as nossas garrafinhas, caixas d'água, os nossos filtros em casa. Vamos pedindo que a espiritualidade, a equipe de médicos, enfermeiros, toda a equipe espiritual possa depositar nas nossas águas os medicamentos, as ervas, bons fluidos, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E assim completamos o tratamento iniciado durante o nosso trabalho dessa tarde. Que essa água possa trazer equilíbrio, possa nos auxiliar no nosso restabelecimento, o restabelecimento da nossa saúde, durante os dias que se seguem. Nos mantendo concentrados, ainda ligados ao nosso Mestre Jesus, conversando com Ele, buscando aquilo que necessitamos, com muita fé, muita esperança, sentindo todas essas boas vibrações, sentindo todo o bem que a espiritualidade amiga nos faz. Nós vamos agora encerrando o nosso trabalho, acompanhando o William na nossa prece final. Que assim seja. Assim, nessa sintonia, após a reunião de hoje, agradecemos a oportunidade de encontrarmos todos os amigos que se conectaram nessa mesma mentalidade, nesse mesmo espírito, nesse mesmo amor. Essa sintonia que nos torna todos mais próximos e unidos, em busca de melhorarmos dia a dia e colocarmos em prática tudo aquilo que pudermos aprender na reunião de hoje, para nosso progresso intelectual, nosso progresso moral, nosso progresso como melhores pessoas e pessoas úteis à sociedade e a todos que nos cercam. Que possamos levar conosco dessa reunião a esperança, a paz, a caridade, o amor ao próximo e as bem-aventuranças que o Cristo nos ensinou, a fim de sermos melhores a cada dia e abençoarmos as vidas de nossos semelhantes, através de nossas palavras, de nossas ações, de nossas obras, de nossas vibrações, de nossos sentimentos, de nossas percepções e atitudes. Que possamos nos reunir novamente na próxima semana, nesse mesmo espírito de irmandade e união, para que todos nós possamos
ser abençoados e abençoar o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.